Já assisti a nova obra Enforcados e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Os Enforcados é um novo filme nacional que conta a história de Valério, um jovem e um pouco inexperiente lavador de dinheiro do seu tio, né, dos grandes cassinos, etc, né? Ele tem essa questão familiar com o tio dele, que é dono dos cassinos, dos bares carnavalescos, etc, né? Ou seja, ele é um gangster, mas um gangster inexperiente, que conforme as coisas vão ocorrendo no início dessa história, o seu tio é morto por causas que eu não vou contar aqui. Ao ser morto, Valério tem que assumir tudo e isso traz muitos benefícios, mas muitas dúvidas em seu caminho. Afinal, será que Valério e sua esposa Regina conseguirão escapar desses percalços e se estabelecerão nessa espécie de máfia brasileira ou não? Os Enforcados, né, esse filme que vai contar a famosa história de crimes brasileiras, né? Valério como essa pessoa inexperiente que está se aventurando, né, por essa onda criminal dele próprio e de sua família, né? É um longa que vai contar a história desse personagem e de sua esposa, Regina, que são uma espécie de Bonnie e Clyde provindos do cinema marginal. Cinema marginal, caso você não conheça, é um segmento, um gênero do cinema brasileiro, né, da década de 70, que fazia filmes menos ocasionais, né? Eram filmes mais singulares, mais diferenciados em relação, né, a todo o esquema cinematográfico da década de 70. Eram filmes que as pessoas geralmente tinham certos preceitos e não eram tidos como um grande cinema, diferentemente de hoje, que o cinema marginal tem um escopo muito maior. Por toda essa anarquia do cinema nacional, né, o cinema marginal, no caso, justamente Enforcados mistura cinema marginal, né, esse todo o segmento, né, de filmes feitos nos anos 70, com uma espécie de conto de Bonnie e Clyde, como eu já disse, né? Os personagens aqui, eles estão nessa anarquia constante de ter que justamente sustentar um império em si. E mistura até mesmo com certos contos shakespearianos, como Hamlet de Shakespeare e a tragédia de Macbeth. Enfim, Os Enforcados é justamente uma espécie de amontoado de referências para estabelecer essa narrativa em si. Tudo em sua direção é justamente anárquico. A fotografia aqui nos Enforcados vai prezar muito mais por algo extremamente claustrofóbico, né? Algo muito preenchido de espaço, né? A mise-en-scène aqui, ela encobre o espectador e os protagonistas dessa trama. Os Enforcados, de fato, no caso, os dois protagonistas, né, que se metem nessa série de enrascadas, parecem de fato estar enforcados. Enforcados pelas suas paredes, por tudo que cobre a imagem que está aos arredores dos mesmos, né? Enfim, Valério e Regina não têm muito como se escapar, né, de seu destino. Essa tragédia grega trazida, né, para um cinema contemporâneo brasileiro. Então, Os Enforcados justamente vai usar da mise-en-scène, toda a construção, né, da imagem, né, das paredes, dos cenários, etc., para justamente mostrar a situação desses dois personagens, sem escapatória, numa realidade constantemente louca, né, em que o caos impera, né, essa anarquia constante dessa máfia brasileira que é apresentada no longa. Valério aqui, interpretado por Irandir Santos, tem de fato seus problemas. Ele é um homem que é perseguido por si próprio. Ele não confia em si próprio, até mesmo na relação com sua esposa, e ele não tem essa total autoridade, por assim dizer. Ele é um personagem que ele próprio se persegue, sabe? Você percebe isso em todas as cenas. Ele se confronta e ele não se aceita de certas formas, por ele justamente não ser que nem seu tio, que é uma presença empoderada, etc, né? O tio é totalmente respeitado, enquanto ele, até mesmo nas relações com sua esposa, não consegue se impor. Então, ele justamente, ao ser interpretado por Jurandir Santos, ganha trejeitos que denotam que
ele não sabe muito bem o que fazer ao ganhar essa máfia. Ele está constantemente perdido e atônito. O seu olhar é um olhar que olha esgueirado para todos os lados. Então ele não sabe muito bem a direção que seguiu, né? O personagem, ele é muito fechado para si próprio, né? Tem até uma cena em que ocorre uma espécie de dança, né? Num sambódromo, que é justamente incentivado pelo mesmo, e ao ele incentivar e ao tentar deixar um clima agradável a todos ali no sambódromo, ele, mesmo assim, ao começar a dançar, etc., ele é fechado em si mesmo. Então é um personagem que justamente se persegue e que não se aceita, assim como nessa história de pessoas que são justamente enforcadas, né? Mas não enforcadas literalmente, né? Enforcadas pelo seu dia a dia, assim como nessas organizações criminais. Já sua esposa, Regina, interpretada por Leandra Leal, tem outras configurações, outros trejeitos. Ela é confiante e ela aparentemente é o oposto do seu marido. Porém, ela não é tão astuta quanto, né? Enquanto seu marido bola planos severos para ir contra a polícia ou delegações ou outros criminosos, sua esposa, ela fica numa constante alienação própria, né? Ela é muito fechada no seu próprio mundo, mas diferentemente de seu marido, ela não se persegue, ela aceita ela como ela é, e ela é exuberante, né, em certos quesitos sociais como ela é. Então ela é amigável, totalmente empática, né? Uma pessoa extrovertida, diferentemente de seu marido, né, que é introvertido, justamente criando essa ideia de Bonnie e Clyde, né, uma mulher que complementa o seu marido nos seus feitos criminais, né? Essa espécie de conto. Conforme o passar dessa trama, os personagens cada vez mais vão se afunilando, né? Eles vão cada vez mais se afunilando nos seus próprios crimes e enganações com a lei, entre muitas outras coisas. São personagens que eles são fechados, né, de certa forma, em si ou em relação ao mundo, mas que por serem fechados eles não entendem todo o esquema de crimes, né? São personagens que são alienados. Eles não entendem, assim como também a polícia parcialmente não entende o que eles fazem. Eles não sabem em quem confiar ou o que fazer, né? Tudo isso traz uma síntese, né, para essa história anárquica ainda mais de loucura, né? São personagens que ali supostamente vivem em família, né? Mas que se enganam constantemente. É uma tragédia mesmo, uma tragédia grega transposta em tela, né? Porque, justamente, esses personagens, eles são falhos e eles fazem questão de demonstrar isso constantemente, né? Através de seus atos, através de suas interpretações e até mesmo da maneira como a câmera os filma, né? Deixando esse ambiente cada vez mais enclausurado. Com cada vez mais uma onda alienante nesse filme, né? Que permeia essa obra, a história vai se fechando, até chegar em um estopim, uma explosão. Uma série de acontecimentos acontecem com Valério, né, que eu não vou dar destaque necessariamente ao quê, porque ele justamente é basicamente o filme inteiro, a construção de uma cena. Isso seria todos os filmes, né? Ao chegar no terceiro ato, Valério, Regina e seus capangas, etc., e também os seus núcleos familiares, apesar de pequenos, se fundem em uma espécie de dança da tragédia grega, né? Eles justamente vão morrer ou sobreviver ao chegar nesse estopim, ao chegar nessa situação catártica que é uma explosão em tela. Explosão com os próprios personagens, que podem viver ou não, né? Justamente é a transposição de uma tragédia grega para os momentos atuais. Uma tragédia que leva consigo certas felicidades ou também não, em certos casos, como possivelmente é em Os Enforcados. No final, Os Enforcados parte de uma mise-en-scène que cada vez mais enclausura o espectador. O espectador, o público, ele se sente cada vez mais ameaçado por aquilo que ele vê em tela, né? Os personagens constantemente uma onda de corrupção, uma corrupção por um poder, esse poder sendo social, né? A máfia brasileira, etc. Tudo aqui na sua fotografia enclausura eles, né? Os ângulos são muito bem fechados e restritos.
apesar de, em certas cenas, eles darem a liberdade de serem abertos, principalmente em seu início, quando o Valério não toma certas decisões com a sua vida. Assim, com cada vez mais um filme que afunila o espectador nessa onda constante de paranoia, assim como os dois protagonistas, Regina e Valério, acompanhamos cada vez mais uma onda de transgressão social e uma onda de paranoia, como eu já mesmo disse, né? Uma paranoia que toma conta da tela por um todo. Aqui, a paranoia, a loucura, a anarquia se tornam o que o filme é, que ao seu final é justamente uma tragédia grega. Uma tragédia grega, como eu já disse, numa realidade brasileira. Então, eu vou colocar aqui para Os Enforcados uma nota 8.5 de 10. É um filme que sabe trabalhar suas questões, ele sabe muito bem como enclausurar o espectador nessa realidade que parte de um princípio do cinema marginal, né, e outras influências, e que de fato sabe como contar essa narrativa de personagens perdidos em si próprios, né? Tanto no seu mundo ao seu redor, como no caso de Regina, como Valério, que não se sabe reconhecer, não se sabe impor nas certas reuniões de máfia, né? As pessoas ali não o tratam como tratam seu tio, né? Mesmo ele sendo agora o chefe, né, por certo período, as pessoas simplesmente não o respeitam. E assim, eles vão caindo cada vez mais em si próprios. São personagens frustrados consigo mesmo, assim como Bonnie e Clyde e sua série de crimes, e também com as tragédias já contadas em nossa história. Nossa história mundial, no caso, né? Todas as tragédias que nós já conhecemos. Enfim, Os Enforcados é justamente uma série de referências, né? Referências históricas, etc., mas recontadas numa realidade original, a nossa realidade, a realidade nacional. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!